Olá! Hoje iremos apresentar o projeto 6 da matéria de cálculo numérico, na qual iremos achar o melhor polinômio pelo método dos quadrados mínimos, utilizando a linguagem Python. As integrantes do grupo sou eu, a Marina, a Mariana Marques Américo e a Pietra Sobral Maestrino. Lembrando que a ferramenta que iremos utilizar para rodar nosso código em Python é o Google Colab. Basta você digitar Google Colab, clicar na primeira página, aí você tem que estar logado na sua conta Google, que nem eu já estou, clicar em criar um novo notebook, e aí quando aparecer essa página aqui, é só você digitar seu código em Python e clicar para rodá-lo. Bom, então, o intuito é falar do método dos quadrados mínimos. Ele consiste em escolher os coeficientes α1, α2, αn, de modo a encontrar uma função que minimize a função principal, que é essa que está no nosso slide, que são funções contínuas em A e B, sendo que D2K são os desvios quadráticos entre o valor tabelado fxk e o modelo proposto pela função φx no késimo ponto tabelado xk. Aqui a gente acha importante frisar que os n pontos tabelados devem ser distintos de representação geométrica para encontrar um modelo que minimize os valores tabelados. No caso aqui foi uma reta. E é importante também ressaltar que, nesse caso, o φx é igual a mais bx, e G1x é 1, G2x é x, α1 é A e α2 é B. Então, dando continuidade no método dos quadrados mínimos. A resolução do problema consiste na obtenção e resolução de um sistema de equações associado, denominado sistema normal, AX igual a B. Por caso de se querer realizar a ajuste com o modelo quadrático, deverão ser empregadas as seguintes funções: G1 de x igual a 1, G2 de x igual a x e G3 de x igual a x2. O sistema poderá ser escrito dessa maneira aqui que está na figura. O sistema pode ser reagrupado para deixar em evidência os componentes da matriz A e do vetor B do sistema normal associado. Então, o sistema vai ficar dessa forma aqui que está nessa segunda figura. Por fim, o código dado a seguir vai fornecer a melhor curva para qualquer polinômio de grau de menos 1. Por exemplo, se din igual a 3, então vão ser usadas as funções g1 de x igual a 1, g2 de x igual a x e g3 de x igual a x2. O código vai determinar quais são os valores A1, A2 e A3 associados, que minimizam a soma do erro quadrático entre o valor tabelado f de x e φ nos m pontos tabelados dados. E agora que já foi apresentado um pouquinho sobre o problema, o que a gente vai fazer é pegar um código que vai transformar o nosso RA nos parâmetros que precisamos utilizar para resolver o problema. Então, aqui a gente primeiro importa as bibliotecas que vamos utilizar, e aqui a gente vai ter a gente digitando o RA e o código que vai transformar esse RA em um número aleatório que vamos utilizar como os parâmetros. Que a gente vai printar esses parâmetros, e aqui a gente vai plotar o gráfico utilizando esses parâmetros aleatórios. E agora, rodando o código para a gente chegar nos parâmetros de valores aleatórios. Vamos inserir o RA. E aqui vão ser os valores tabelados que o código deu para mim, e o meu gráfico baseado nesses valores. Bom, aqui é o nosso segundo código que a gente precisa rodar. Então, a gente importa a biblioteca NumPy SNP. A gente coloca o sistema aumentado x, y e din. Coloca as equações, usa o for com o i e o for com o k. Depois utiliza o for de novo em i e j. E o if quando o i é igual ao j. Depois, na parte do B, a gente também utiliza o for em I e o for em K e retorna em A e B. Depois a gente printa o A e o B e o coeficiente, os valores que vão sair do código. Bom, agora rodando o segundo código, nós temos os valores de A, os valores de B e o coeficiente. Nessa terceira e última parte do código é a que a gente vai gerar o nosso gráfico. Então, primeiro a gente vai importar a biblioteca. Depois aqui a gente vai definir o eixo x e o eixo y. E depois a gente vai definir o mínimo de x e o máximo de x. Por fim, aqui nessa última parte é onde a gente vai plotar tudo isso que a gente definiu antes.
e vai gerar o nosso gráfico. Aqui a gente plota as gradezinhas e assim vai gerar o gráfico final. Depois de ter rodado as duas primeiras partes do gráfico, a gente vai rodar a terceira e última para gerar o nosso gráfico. Então, dando play, no intervalo de valores que a gente colocou, o nosso gráfico ficou nesse formato aqui. Por fim, gostaríamos de agradecer muito ao professor Aníbal por todo o semestre, toda a preocupação que ele teve conosco e principalmente por todo o incentivo que ele deu para que aprendêssemos a programação em Python por meio do seu curso no YouTube. Muito obrigada, professor.